E na playlist Que Time é Esse? Conheça hoje um pouquinho da história do São Bento, logo após a vinheta. Galera, e antes de dar sequência aí na apresentação desse clube, já vou pedir para vocês que tem muitos aí que acompanham o nosso trabalho semanal, toda quarta-feira, né, no Que Time é Esse, para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com aqueles que também são, assim como nós, apaixonados por futebol. E hoje o Futebolando apresenta um pouquinho o Esporte Clube São Bento, que é mais conhecido apenas por São Bento. É um time de futebol brasileiro, situado no município de Sorocaba, no interior de São Paulo. Esse time, galera, é um time bem antigo. Ele foi fundado em 1913 e ele merece destaque aí porque ele é o time do coração de um personagem que eu aposto que todos vocês conhecem, que é o Chico Bento, lá da Turma da Mônica. E falando um pouquinho então das campanhas e das competições em que o São Bento já participou, a última vez que ele disputou a elite estadual paulista foi recentemente, em 2023. E ele soma aí muitas participações. Ele já participou então do estadual 38 oportunidades. E o seu melhor resultado, né, na Série A do estadual foi uma 4ª colocação logo quando ele estreou nesse certame, que foi em 1963. Mas, se o São Bento não ganhou nenhuma vez a elite estadual, na 2ª Divisão Paulista ele já tem um título, né? Que foi em 1962. O Antônio vai contar para vocês como é que foi aí essa conquista meio dramática, né, Antônio? Conta pra galera. Bom, dramática porque ele necessitou de 3 partidas para se sagrar campeão daquela competição. Ele disputou a final, a grande final, contra o América de Rio Preto. Então, só na 3ª partida, depois de 2 empates, ele acabou conquistando esse troféu aí, que para muitos é uma das principais conquistas da história do clube. E o São Bento, galera, já teve uma participação na milionária Copa do Brasil. Ela aconteceu em 2017. Ele não conseguiu passar da primeira fase nessa competição, quando foi eliminado aí depois de um empate em casa para o Paraná Clube. E galera, para quem acompanha aí as demais divisões do campeonato nacional, até o ano de 2019, o São Bento estava aí participando da Série B, teve várias participações na Série B nacional. Na Série A, ele participou, sim, na maior competição aí brasileira, ele participou, ele marcou presença em uma única edição. O Antônio vai contar para vocês como que foi a colocação e em que ano foi essa participação aí do São Bento. A única participação do São Bento, então, na elite nacional, Cíntia, foi no ano de 1979. Faz tempo, hein? Foi o último ano, inclusive, que o teu Internacional ganhou um campeonato brasileiro. Tu não esquece, né? Tu já tinha 3 anos de idade, mas não esquece. Tirando sarro. E nessa competição aí, que o Internacional acabou sendo campeão, o São Bento acabou em uma honrosa 15ª colocação. E talvez aí, galera, os seus melhores momentos até hoje foram as suas 2 conquistas da Copa Paulista. Os 2 títulos, eles aconteceram aí nos anos de 1985 e em 2002, quando o clube se tornou aí o 2º maior vencedor desse torneio. E o Futebolando, galera, tá trazendo aí uma curiosidade bem bacana da história do São Bento. Vamos ver se vocês que acompanham o futebol sabem dessa curiosidade aí. Parece que o clube, ele tem um histórico aí em confrontos, em amistosos contra as seleções principais de alguns países. Parece que ele já participou aí de pelo menos 4 confrontos e parece que teve até vitória nesses confrontos. Como é que foi, Antônio? Conta pra galera. Sim, houve vitória sim. Apesar de ele ter começado um pouquinho mal, né? Esse histórico de confrontos contra as seleções principais, já tem vitória sim. A primeira partida que nós encontramos aqui em nossas pesquisas contra uma seleção principal de algum país foi no longínquo ano de 1966, quando o São Bento foi goleado pela seleção brasileira, seleção canarinho, pelo placar de 7-1. Olha que placar emblemático. Esse 7-1 aí faz sofrer. O que mais tu pode citar aí, Cíntia? Bom, ele também em 1979 enfrentou a seleção da Bulgária, perdeu por 2-1. Mas em 1980 ele finalmente conseguiu uma vitória contra uma seleção nacional.
foi contra a Arábia Saudita e ele venceu pelo placar de 1-0 e teve mais uma partida aí que ele jogou contra uma seleção internacional, não é verdade, Cintia? Isso aí, foi em 2012, quando ele ficou no empate com a seleção de Cuba. Pelo placar de 0-0. Isso aí, 0-0. E o clube é chamado também de Azulão Sorocabano. E o lindo pássaro azulão, que também é o mascote desse clube, ele leva o nome de Tiraprosa. E olha só, por que ele leva esse nome de Tiraprosa? Como é que é? O que ele carrega? O que o azulão carrega consigo para levar esse nome aí, Antônio? Ele carrega um taco de madeira, né? Uma espécie de, sei lá, um pedaço de madeira ali, que é associado ao tratamento dado, esse tira-prosa, aquele que não se amedronta, que sabe se defender, enfim, que não é covarde e que vai para cima dos adversários. Então esse taco, o que chama de tira-prosa, também é conhecido por aí como o taco do diálogo, enfim. Então esse mascote muito bonito, muito criativo aí, ele está sempre pronto para se defender. E o que dizer, galera, da bonita e alviceleste camisa do São Bento? Então, ela possui duas cores oficiais, que são as cores do clube, né? O azul royal e o branco. Vocês devem estar vendo aí a bonita camisa. Então esse manto é quase completamente azul, com o branco aparecendo aí na gola e nas mangas. Inclusive, o São Bento podia enviar uma camisa dessas de presente para nós aí do Futebolando, fazer as gravações com a linda camiseta alviceleste. O São Bento, galera, ele não possui casa própria, então ele manda as suas partidas no bonito e público Estádio Municipal Walter Ribeiro, que também é chamado de SIC. E esse estádio possui uma capacidade aí para receber em torno de mais ou menos 13.700 torcedores. E galera, por falar em estádio, clica na playlist que tá aparecendo aí para conhecer um pouquinho os estádios que o Futebolando já visitou. Tem vários estádios de vários estados do Brasil e de países da América do Sul. Bora lá conferir. E falando um pouquinho, galera, das rivalidades do São Bento. Ele possui duas rivalidades que são bem estabelecidas contra outras equipes bem tradicionais do futebol do interior paulista. O clube Atlético Sorocaba, que atualmente está licenciado, com quem faz o derby sorocabano, e o Ituano, com quem disputa o clássico Itubento. E o torcedor do clube é chamado de São Bentista. E toda a paixão pelo clube é sintetizada pelas 4 organizadas do time que nós encontramos em nossas pesquisas. São elas então, galera, a torcida Falcão Azul, a torcida Tiraprosa, que inclusive merece um destaque porque ela é a primeira torcida organizada feminina do Brasil, a torcida Sangue Azul e a torcida Bentão Chopp. Galera, e falando um pouquinho então dos principais jogadores, talvez ídolos aí do São Bento, tá? Nas pesquisas que a gente fez, a gente encontrou como sendo o maior ídolo do clube o meia atacante Mickey, ó, e os personagens marcando presença aí no São Bento. O Mickey, ele jogou por lá quase 10 anos, isso entre as décadas de 50 e 60, conquistando a 2ª divisão de São Paulo. Além dele, a gente vai destacar também alguns personagens bem conhecidos e marcantes do futebol brasileiro que passaram pelo clube sorocabano. Quais são eles, Antônio? Olha, entre vários que já passaram por lá, sim, bem destacados, eu gostaria de citar aqui o zagueiro Marinho Pérez, que jogou, enfim, um grande jogador aí, que jogou a Copa do Mundo de 1974 com a seleção brasileira. O igualmente zagueiro Luiz Pereira, esse sim, também jogou com a seleção brasileira na Copa de 74 e é considerado por muitos aí como um dos maiores defensores do futebol brasileiro em todos os tempos. E também, finalizando aqui, o ponta esquerda Paraná, que é mais um que jogou pela seleção brasileira uma Copa do Mundo, a Copa de 1966. E no ano de 2025, galera, o Azulão, ele tem 2 competições em seu calendário. Tratou-se, melhor dizendo, do Campeonato Paulista da Série A2, a 2ª divisão do estado, torneio em que o clube permanecerá por lá no ano que vem, porque ele não conseguiu, né, o acesso à 1ª divisão desse ano. E também ele jogará a Copa Paulista, competição que ainda não começou, mas que vai começar aí nas próximas semanas. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais o clube de hoje?
Contem pra nós aí nos comentários. E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até o próximo Que Time é Esse? Valeu!